A paz do Senhor, irmãos. Aqui é o irmão Carlos do canal Vem Conhecer Jesus. Queria hoje dar uma breve palavra sobre essa visão que eu postei no meu canal da Congregação Cristã no Brasil, né? Antes de mais nada, se os irmãos sentirem no coração, se inscreve no canal, por favor, para dar uma ajuda, para dar visibilidade para questões da Bíblia, né? Bom, eu coloquei uma visão que eu tive alguns anos atrás da Congregação Cristã no Brasil, que eu vi o arrebatamento, tive uma visão, né, do dia que o arrebatamento tinha acontecido e o povo estava tudo desesperado lá, é, tentando entrar na igreja, invadindo, quebrando vidro, porta, janela, sendo pisoteado e muita gente. E surgiram várias questões ali, muitos questionamentos nos comentários, né? E eu queria dar algumas explicações. Primeira coisa, por que a congregação cristã? Né? A primeira coisa que perguntaram, por que só na congregação cristã? Né? A congregação tem algum problema? Eu expliquei no vídeo, mas as pessoas talvez não tenham prestado atenção, então vou responder. A questão é que eu estava em frente à congregação cristã e tive uma visão com aquela igreja. Eu estava em frente a ela comendo um lanche, como eu falei ali na própria visão. Então, mas na própria visão eu tive o discernimento que estaria acontecendo aquilo ali em todas as igrejas. Aquele momento que estaria acontecendo aquilo ali estaria em todas as igrejas evangélicas ou cristãs, que tem nome de cristã, né? Onde se prega Jesus Cristo, incluindo a igreja católica. Ter nome de cristã e ser cristã são duas coisas diferentes, né? Que é outro questionamento que surgiu. Bom, o que eu acho da congregação cristã no Brasil? Antes de responder essa pergunta, eu quero ir para a Bíblia, né? Usar dois textos aqui. Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, seja maldito. Então nós temos um único evangelho que foi pregado pelo Senhor Jesus, que é o mesmo evangelho de Paulo, que é o mesmo evangelho dos cristãos. Amém? Dos cristãos genuínos. E outro texto que está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 em diante. Porque, aliás, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Amém? Cristo é o fundamento da igreja. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. O que a Bíblia está querendo dizer aqui? Né? Que existe apenas um fundamento que é Jesus Cristo e apenas um evangelho que é o evangelho desse Jesus Cristo que pregou há 2000 anos atrás. Amém? Então a resposta para essa pergunta é bem simples. Eu creio que a congregação cristã do Brasil é uma igreja genuína ou é uma seita? Para mim, na minha convicção, de tudo que eu já vi da congregação, eu já frequentei há uns 2, 3, 4 cultos, mais ou menos, não lembro ao certo. Conversei com muita gente da congregação, tive muitos amigos da congregação, tenho uma ainda que mora aqui vizinha no meu prédio, então eu tenho certeza absoluta, o fundamento da congregação cristã no Brasil é Jesus Cristo, o original, o verdadeiro, não o falso Cristo que andam pregando por aí. Para mim, a congregação cristã no Brasil é uma igreja genuína, cheia do Espírito Santo, cheia da presença de Deus. Ela prega o verdadeiro evangelho e o povo que está lá está sendo fiel vai morar no céu. Ah, mas ela tem esse erro, esse defeito, essa heresia. Me mostra qual é a igreja que não tem pelo menos uma heresia ali, nas práticas ou na doutrina, ou porque às vezes a doutrina é uma coisa, né? O que fala é uma coisa e o que pratica é outra. Então me mostra uma igreja que não tem um errinho, um erro. Claro, tudo dá para se perdoar. Como aqui a própria Bíblia está dizendo, cada um vai construir. O fundamento é Jesus Cristo, o Evangelho. Esse é o fundamento sobre o qual os construtores vão construir. Quem são os construtores? Os líderes das igrejas, né? As pessoas que fazem doutrinas, as pessoas que fazem regras, as pessoas que têm poder para construir, edificar uma igreja. Aqui o que está sendo edificado é uma igreja, uma instituição. E
a fé individual das pessoas que frequentam aquela igreja. Então, se a pessoa é uma pessoa que lê a Bíblia, que ora, que tem comunhão com Deus, ela vai edificar uma igreja, um edifício, não uma igreja de pedra, uma igreja espiritual, com as pessoas que estão ali, né? E uma instituição também dentro da palavra de Deus, dentro da direção de Deus, porque ele conhece a palavra e ele ora e tem a direção de Deus. Então vai ser uma obra de ouro, vamos dizer aqui, né? Como está aqui na Bíblia. Agora, se ele não ora, não tem comunhão com Deus, não sabe a vontade de Deus, faz o que dá na cabeça, cada hora tem uma ideia, é levado por doutrinas, não tem nem um pouco de comunhão com Deus, não conhece a Bíblia, não lê. Se alguém falar que Jesus proibiu o verde e amarelo, ele vai acreditar e vai começar a pregar, porque ele não lê a Bíblia, não conhece nada de Bíblia. Então ele vai edificar uma obra de palha, de feno, de papel, que queima fácil, ou seja, os cristãos que vão estar naquela denominação, naquela igreja, serão cristãos de mente fraca, que qualquer vento de doutrina leva para lá ou para cá. Só que esse tal será salvo pelo fogo, ou seja, numa hora difícil da vida, ele se queima, ele se perde, ele dá cabeçada na vida, se desvia, mas se ele creu em Jesus Cristo e o fundamento dele é Jesus Cristo, ainda que ele estivesse numa igreja ruim, ele ainda vai ser salvo. Depois é aquela velha questão de pessoa que vai sofrer na vida, mas depois um belo dia Jesus vai lá, resgata, salva de novo, ou salva para quem acredita que se perde a salvação, né? Salva de novo, ou para quem acredita que não se perde a salvação, apenas traz quem já é salvo para dentro do aprisco de novo, apenas isso, independente de crer que perde ou não a salvação, não vou entrar em questões polêmicas agora, né? Enfim, quem está edificando são os líderes e, ao mesmo tempo, nós mesmos que nós somos responsáveis por edificar nossa vida espiritual, certo? Se você lê a Bíblia e você busca a direção de Deus, você vai edificar um edifício de ouro. Seu templo espiritual vai ser de ouro. Vai ser uma coisa boa e agradável a Deus e que não vai ser qualquer provinha na vida que vai te derrubar, não. Agora, voltando à congregação cristã no Brasil. Por que eu acredito que lá é uma igreja cristã? Porque eles ensinam que Jesus Cristo é quem salva. Isso é o que faz uma igreja ser igreja. Agora, se eles acham que beber vinho não é pecado, aí é questão doutrinária, é uma questão muito menor. Eu estou falando de Jesus Cristo morrer na cruz. Agora, Jesus Cristo bebeu vinho e ele está no inferno? É claro que não. Os primeiros cristãos beberam vinho, eles estão no inferno? Claro que não. Então você está dizendo que pode beber vinho? Você está vendo como? Quando a gente entra em picuinhas doutrinárias, a gente perde o foco do que é importante, que é Jesus? Eu estou dizendo que beber vinho não vai ser pecado para aquela igreja, para aquele pastor que permite, porque a Bíblia diz que nós devemos obedecer os nossos pastores. E se a Bíblia não proíbe uma coisa expressamente, é proibido fazer tal coisa, então é uma questão de interpretação e de doutrina. E se você está debaixo de uma autoridade pastoral que te permite, só não permite se embriagar, então você está livre para beber o vinho, apenas não se embriagando. Agora, se você está debaixo de uma autoridade pastoral que te proíbe de beber o vinho, então se você beber, você está em pecado, porque é pecado beber vinho? Não, porque é pecado desobedecer o pastor. Você está entendendo a questão? Só que a questão não é essa. A questão não é o vinho. A questão não é o véu no rosto das irmãs. A questão não é a roupa. A questão não é. A questão que salva é o fundamento. É Jesus Cristo. Por isso eu creio que a congregação cristã é uma igreja genuína. E digo mais, ela foi tanto atacada hoje, no passado, tão atacada, que muitos casos era por puros ciúmes de líderes que perdiam muitas ovelhas para aquela igreja. Hoje já não acontece mais tanto isso. Infelizmente, ela também teve erros, eu tenho que admitir, ela teve erros. Por exemplo, o erro do exclusivismo, né? De achar que só eles eram salvos. Isso é um erro. E eles próprios já estão admitindo esse erro. Pelo que eu tenho ouvido falar de pessoas que congregam lá, eles já não pensam mais assim. Eles já reconheceram que muita gente é salva, não é só quem frequenta a congregação. Então, para mim, a congregação cristã é uma igreja genuína e digo mais, tive experiências maravilhosas lá. E se um dia eu tiver, se Deus me chamar para congregar lá, eu vou mas sem sombra de dúvidas. E digo mais ainda, eu tenho 28 anos, se não me engano, de cristão. 26, eu nem lembro mais, mas mais de 20 anos de cristão. Tem poucas pregações que eu lembro para o resto da minha vida. E uma da congregação cristã é uma que eu nunca, jamais esqueci. Que é uma que o irmão falou que ele estava preocupado que todo mundo sentia a presença de Deus, ele foi orar, Senhor, por que eu não sinto mais a presença de Deus? Tem alguma coisa de errado comigo? E aí ele estava na rua, do nada ele começou a tremer e sentir a presença de Deus e glorificar a Deus. E eu nunca esqueci aquela pregação, nunca ficou na minha mente. E
outras coisas que ele falou também ali. São poucas as pregações que eu lembro por muitos anos, e foi bem no começo da minha vida cristã. Então faz mais de 20 anos essa pregação, e tá lá na minha mente. Então, é uma igreja onde Deus fala, é uma igreja onde Deus opera, é uma igreja onde o nome do filho dele está sendo pregado. Então, como eu posso chamar de seita? Não tem como. Não tem como. Agora, tem erro? Tem. Qual que não tem? Me mostra qual não tem. Se você tem alguma dúvida quanto a erros, eu já pensei muito assim. Assiste o meu vídeo que está no canal Vem Conhecer Jesus, que chama o vídeo sobre julgamento. Não julgueis para que não fiqueis no arrebatamento. Eu mudei muito a minha opinião de ficar criticando e julgando. Erro todo mundo tem, a gente tem que olhar para Jesus. Só assim a gente consegue acertar, de fato. Amém? E mais uma última coisa. Os dois dos melhores cristãos que eu conheci na minha vida são da congregação cristã no Brasil. Não são pessoas que só dão glória a Deus e aleluia e são crente dentro da igreja, eles são crente fora. No trabalho, na vizinhança, são pessoas de testemunho, de valor e de caráter que todo mundo olha e reconhece e vê a diferença. Amém? Bom, não quero polemizar, irmãos. Eu amo todas as denominações e todos os irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês. E eu creio que a congregação cristã é uma igreja de Deus e que está salvando e levando muita gente para o céu. Claro que todo mundo tem que olhar para Jesus em todas as igrejas, porque os dias são difíceis e tem erros em todos os lugares. Assista esse vídeo aí do julgamento que vocês vão ver. Deus abençoe. Quem sentir de Deus, se inscreve no canal para ajudar. Amém? Deus abençoe.